fato que o objetivo primário da maioria dos negócios é garantir o seu crescimento contínuo e constante. Mas você já se perguntou quais os desafios e novos obstáculos que existem em cada etapa? Líderes de e-commerce por todo o mundo se deparam com novas situações a cada momento da empresa e, nesse papo, nós vamos destacar alguns dos principais contratempos e como se preparar para evitá-los. Para falar sobre os principais desafios dos líderes de e-commerce em empresas em expansão, convidamos ela, que é profissional com 16 anos de experiência no mercado de digital commerce, consolidada em grandes redes varejistas como a B2W e Ricardo Eletro e empresas de tecnologia como iFood e Vetex. Rafaela Rezende, VP de Customer e Partner Experience Brasil na Vetex. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Obrigada pelo seu tempo e a palavra está contigo. Gente, muito obrigada, um bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco das minhas percepções. Pelos próximos 15 minutos agora, eu vou destacar 4, que na minha visão são os principais contratempos dos líderes de e-commerce e empresas em expansão e como se preparar para eles. Vamos lá. Bom, o primeiro grande desafio, ele está relacionado ao Omnichannel, né, em como engajar as lojas físicas nesse jogo. E reparem que aqui eu falo engajamento. Isso vai muito além de simplesmente buscar uma solução em tecnologia que permita plugar as lojas físicas no e-commerce, né? Engajamento tem a ver com fazer com que a loja sinta parte do jogo, né? Que ela receba, de fato, uma fatia da venda daquele canal. E, mais do que isso, fazer com que o consumidor também perceba que a loja ela pode ser um ponto de retirada ou até uma alternativa para que ele consiga receber o produto dele de forma mais rápida e com um custo de frete mais competitivo. Mas, na realidade, o que a gente ainda vê nessa esfera é uma má distribuição de pedidos entre as lojas, ou seja, algumas lojas recebendo muitos pedidos e capotando na operação, enquanto outras não recebem nada ou quase nada e ficam, obviamente, com capacidade ociosa e sem venda, né? Então, é fundamental planejar bem a área de atuação de cada loja. Dedique tempo e inteligência para desenhar o mapa de atuação e ajuste quando precisar. E não existe uma resposta certa. É possível trabalhar no modelo que a gente chama de 1 para 1, né, que é uma região sendo atendida por uma única loja, ou no modelo 1 para N, que são várias lojas atendendo uma única região. E óbvio que também pode-se trabalhar no modelo híbrido, é só importante ter alguns cuidados, né? Quando a gente fala em 1 para 1, é preciso garantir que, a loja consiga, de fato, atender toda a demanda daquela região e que ela tenha todo o sortimento que está à disposição para aquele consumidor, né? Caso contrário, o consumidor provavelmente não vai buscar alternativa em alguma outra loja fora da sua. E no modelo 1 para N, é só tomar cuidado para não criar muita concorrência dentro da mesma área de atuação e acontecer a má distribuição de pedidos. Além disso, existem dificuldades operacionais quando a loja ela atua como posto de estoque avançado. A dinâmica no fulfillment da loja ela é outra. Não é da natureza dela, como é da natureza de um centro de distribuição, por exemplo, operar o fulfillment como picking e packing e ter equipes dedicadas para isso. Então, é importante preparar a loja em termos de espaço e em termos de time para que ela, de fato, consiga fazer o fulfillment, né? Eu digo assim, não adianta só plugar a loja, precisa pegar na mão e não esperar que ela aprenda sozinha o que não é da natureza dela. É importante disponibilizar uma solução que permita a loja controlar as janelas de entrega de acordo, obviamente, com a sua capacidade operacional. Além disso, as lojas hoje, elas atuam muito como ponto de retirada, né, o que a gente chama de pick-up in store, mas poucas fazem o ship from store, né, poucas fazem o delivery. Lembrando que o delivery da loja, ele pode ser uma excelente estratégia para a oferta ficar mais competitiva, uma vez que você aproxima o estoque do consumidor final, né, e tende a reduzir custo de frete e SLA de entrega, tanto para o lojista quanto para o consumidor. Então, faz sentido pensar e facilitar o processo de contratação de transportadoras que consigam operar esses volumes vindo das lojas e, obviamente, com um SLA competitivo.
E, por fim, ainda dentro desse grande tema aqui do Omnichannel, eu trago o desafio na relação com os franqueados, que, obviamente, né, e principalmente com a pandemia, né, com o fechamento do comércio, em que o e-commerce ele virou quase que a única fonte de receita e a salvação ali para muitas lojas, eles começaram a cobrar das marcas a venda vinda do e-commerce, né? Mas a gente ainda vê níveis muito altos de ruptura e que trazem, além da insatisfação do consumidor, muita complexidade para a operação no pós-venda, com inúmeras trocas de pedidos entre as lojas, depois do pagamento já efetuado, e de alguns ajustes ainda dentro dos pedidos, de um item que não tem, troca por outro. Então, óbvio, a tecnologia ela vem para solucionar esse tipo de problema, use a seu favor, mas não trate a exceção como regra. Né? Não use a tecnologia para mascarar problemas operacionais do negócio, como, por exemplo, a má distribuição de estoque, que afeta muito essas operações que lidam com franquia. O próximo grande tema que eu trago é em relação ao marketplace, em como planejar bem a distribuição de sortimento entre 1P e 3P. Né? Em empresas em expansão, fala-se muito sobre ser um marketplace que faz todo sentido, pensando em aumentar sortimento, com isso atrair mais tráfego, melhorar ticket médio e melhorar a conversão. Mas, mesmo em lojas que já operam nesse modelo, a gente ainda se depara com níveis altos de stockout e, mais grave ainda, stockout na curva A, que são aqueles itens de alto giro, né, que representam ali o 80-20 da venda. Ainda tem uma resistência grande em se colocar seller com sortimento substituto no Marketplace além do sortimento complementar, que é aquele que você, obviamente, não trabalha no seu estoque próprio. Mas eu convido a todos aqui que trabalham com esse tipo de operação a avaliar, sim, o sortimento substituto, porque ele pode ser um bom plano B para quando o seu estoque ali, ou minimamente seu estoque da curva A, ele acabar. Então, vamos pensar aqui, vamos trazer um exemplo muito claro, que é algo que eu falo muito no meu dia a dia, que é o exemplo das indústrias, né, dos fabricantes. Muitas já estão operando no que a gente chama de D2C, né, que é o Direct to Consumer, e vendem direto para o consumidor final. Mas, de uma forma geral, o estoque que vai para o D2C, ele é apartado do estoque que vai para as revendas. E, muitas vezes, o estoque que vai para a revenda, até por uma questão de parceria, ele acaba sendo priorizado. Então, por que não selecionar alguma dessas revendas, ou as principais delas, para serem um seller no marketplace da indústria? Né? Dessa forma, a gente garante, o e-commerce ele garante que ele vai conseguir atender aquele cliente que ele gastou tempo e dinheiro para trazer e não vai perder aquela venda. Porém, essa linha ela é muito tênue, essa estratégia, na verdade, ela precisa ser planejada com bastante cuidado. Porque, ao mesmo tempo, se esse sortimento substituto ele começa a tirar a venda, né, do seu estoque próprio, é possível que você tenha problema de caixa, e isso é grave. Né? Então, toda a área comercial ali de e-commerce sabe que a mercadoria ela precisa girar dentro do prazo acordado com o fornecedor para você conseguir garantir que vai conseguir cumprir com as suas obrigações financeiras, né? E não vai precisar recorrer a banco, enfrentar juros altos, ou não cumprir com as obrigações e ter o abastecimento cortado. Então, se você tem ali um prazo de pagamento de 90 dias, aquele montante de estoque que você comprou, ele precisa girar, obviamente, dentro dos 90 dias. Se o estoque de 3P ele começa a atrapalhar o giro de estoque de 1P, você pode ter um problema. E a maneira de garantir esse giro rápido é garantindo condições comerciais competitivas no 1P. Né? E é importante entender se, de fato, vale a pena continuar comprando aquele produto, se, na maioria das vezes, um seller terceiro ou um especialista ele tem condições comerciais mais competitivas que você. Talvez faça mais sentido vender esse item através de um terceiro do que você despender caixa para comprar e insistir em tentar gerar esse estoque próprio. O que acontece, quando eu trago aqui redução de margem, ele é quase que uma consequência do item anterior. O que acontece é, muitas vezes, no desespero, o time comercial vai lá e marreta o preço do produto
para que o estoque próprio ele comece, de fato, a girar e tenha, né, esse giro garantido dentro do prazo ali estabelecido, mas sem prévio planejamento, né? E isso pode, de fato, causar um rombo na operação. E mesmo que não se mexa em preço, se a distribuição entre o que é vendido no 3P e o que é vendido no P, ela começa a mudar muito, você também pode ter um problema de margem, dependendo, obviamente, da sua composição de custos em relação à comissão e em relação à sua margem ali do produto próprio. Então, é importante revisitar de tempos em tempos essa distribuição de sortimento entre um P e 3P. Não dá para fazer só uma vez. E você vai descobrir que existem produtos que valem mais a pena serem vendidos por terceiro e que vão te dar mais margem, e outros produtos que você, já conhecendo a demanda, consegue planejar de forma mais acurada. E, por fim, a falta de foco na seleção de seller. Então, trabalhe Pareto, principalmente nas operações que estão começando, isso é fundamental, e não olhe só para o olhar da venda, olhe também para a questão de nível de serviço. O terceiro grande ponto é a experiência do consumidor, como a gente vende tempo e comodidade. É sabido que existe uma parcela da população, né, que tem mais dinheiro do que tempo. Então, boa alternativa para atender esse tipo de público é trabalhar programas de assinatura, serviços de concierge para clientes VIP e acompanhamento last mile em tempo real, que permite que o consumidor consiga saber exatamente onde está o produto dele e quando ele vai chegar. Além disso, a gente não deve tratar o consumidor com one size fits all. Cada consumidor é único. É fundamental trabalhar a experiência digital regionalizada no e-commerce e trabalhar recomendações. Então, imagine eu que vou fazer uma compra ali de supermercado, que é uma compra grande, minha compra de mês no supermercado que eu estou acostumada, montei todo o meu carrinho, imagine que eu chego no checkout, coloco meu CEP e descubro que metade dos meus produtos que eu coloquei, eles não estão disponíveis para a minha região, porque eu naveguei fora do meu contexto, que é CEP 1234, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, né? Então, seria super frustrante, eu perdi tempo é dinheiro e provavelmente não voltaria a comprar naquela loja. Outra coisa é a falta de humanização. Quando a gente só falava em mundo físico, antes do e-commerce, a experiência ela era toda humanizada, né? Ela acontecia na loja, junto com o vendedor, e o consumidor ele não conseguia resolver praticamente nada sozinho. Com a chegada do e-commerce, veio também a era dos robôs, né? E aí tentou-se automatizar tudo. Mas vai ganhar esse jogo quem souber trabalhar bem essas duas necessidades e entender quando o cliente quer resolver sozinho e quando ele, de fato, quer falar com alguém. Então, invista em conversational commerce, isso não é mais futuro, isso já é presente. Invista em interação pelo WhatsApp, em social selling, em live commerce, já é uma realidade, já se provou ser uma realidade, principalmente na indústria de moda, e é uma boa forma de você tentar trazer experiência física para o digital. E, por fim, cuidado com a palavra UX como buzzword, né? UX não deve só ser visto como uma experiência ali no momento do site, mas sim como uma experiência ao longo de toda a jornada, né? Por exemplo, os processos de troca e devolução, que ainda são muito engessados, extremamente burocráticos, então vale pensar como a gente facilita esses processos para o consumidor final. No curto prazo, isso pode sim aumentar os seus custos operacionais, mas vale o teste, porque isso pode ter um impacto fundamental em conversão no médio prazo. Por fim, o último grande desafio, mas não menos importante, muito pelo contrário, acho que talvez o maior de todos até aqui, é a escassez de talentos especialistas em digital commerce. Se eu tivesse que eleger o que mais os clientes me pedem hoje, acho que esse pedido aqui seria top 3, tá? Não espere que esse problema se resolva sozinho. Seja você um agente de transformação, defina uma barra e contrate pessoas com potencial para trabalhar acima dela, mesmo que ainda não sejam especialistas ou seniors como você gostaria. Forme essas pessoas, forme a próxima geração e, mais do que apoiar, promova. Promova a capacitação e permita que isso seja feito durante o horário de trabalho. Tá? Dedique tempo e dedique dinheiro. A capacitação ela não é um extra, ela deve ser vista como parte do job. Crie grupos de estudo, pense em formas de medir o conhecimento e evolução do time. Além disso, é fundamental para empresas que querem acelerar o crescimento dar espaço para o erro. O medo de errar trava, ele segura a evolução. Quanto mais tentativas, mais chances de errar, é claro, mas também mais chances de acertar.
e às vezes um único acerto ele compensa os inúmeros erros, é ele quem vai te fazer chegar ali no seu futuro desejado. Então, meça o risco, tenha coragem de mover a ação para frente. E, para finalizar, confie nos seus talentos. Na Vetex, a gente fala uma frase que eu gosto muito, que é o Trust to be Trusted, e eu convido todos aqui a colocar em prática. Por fim, pessoal, trouxe só um slide aqui, que é um grande resumo de tudo que a gente falou, né, dos 4 grandes pontos que foram citados e como a gente trabalha para resolvê-los. Tá? Essa apresentação ela vai estar à disposição de todos vocês. E meu muito obrigada pela companhia. Fiquem à vontade para me procurar no LinkedIn, Rafaela Rezende. Até a próxima, um abraço. Rafaela, muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar esse conteúdo tão maravilhoso que a gente adorou ler aqui. Muito obrigada, viu? Volte sempre. Muito obrigada a vocês. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!